Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para um encontro, vamos chamar assim de jurídico, na nossa Semana dos Estudos Notariais e Registrais. Essa semana que é tão importante para a gente poder se dedicar um pouco mais a entender o direito notarial e registral. E o direito notarial e registral é um direito que vem ganhando muito interesse perante a comunidade jurídica, não só para aquelas pessoas que estudam para os concursos públicos para cartórios, mas também por pessoas que atuam dentro dos cartórios, né? Então, hoje existem muitos advogados que realizam a chamada advocacia extrajudicial, que se valem dos cartórios para, de maneira rápida e eficaz, alcançarem os seus objetivos, os objetivos dos seus clientes. Então, é muito legal saber que o direito notarial e registral, que até bem pouco tempo atrás era um ilustre desconhecido na vida das pessoas, ele está ganhando corpo, está ganhando relevância na comunidade jurídica. Não só para os concurseiros, né, para as pessoas que buscam e almejam uma preparação para o concurso para cartórios, mas também para aquelas pessoas que querem entender um pouco melhor o funcionamento dos cartórios. Isso é muito bom. Eu sempre fico muito feliz porque eu sou um defensor ilustre da propagação do direito notarial e registral. Um defensor, na verdade, ilustre não é a melhor palavra, um defensor ferrenho da propagação positiva do direito notarial e registral. Falei uma coisa e pensei outra, já corrigimos aqui, tá tudo bem e seguimos com o nosso vídeo. Então, nessa semana, é uma semana que a gente quer trazer conteúdo de valor, mas ela também não nos permite, nessa semana dos estudos notariais e registrais, ela não nos permite ser tão detalhista, tão minucioso. Eu quis trazer aqui para vocês algumas bases legais para que você entenda bem o direito notarial e registral. Com base nisso que está aqui, você vai entender muito bem a atividade dos notários e registradores, dos tabeliães e oficiais. Esses que são chamados de donos de cartório, mas o nome jurídico dos donos de cartório são os tabeliães e oficiais, lembrando que o plural de tabelião é tabeliães e não tabeliões, como muita gente fala. A base constitucional da nossa atividade está no artigo 236 da Constituição Federal, que você pode ler assim que terminar aqui esse nosso encontro. E a informação principal que o artigo 236 da Constituição Federal traz é que a atividade notarial e registral ela é delegada pelo poder público a um particular. Então, os particulares, os tabeliães e os oficiais são particulares. Nós não somos funcionários públicos. Legal? Então, existem algumas etapas, alguns momentos aí da atuação de um notário em que ele é tratado como funcionário público, mas, em regra, notários e registradores são particulares que recebem uma delegação do poder público. Essa informação é a mais valiosa que vocês têm que guardar aqui do 236, que é a raiz constitucional da atividade notarial e registral. Então vai lá depois, leia. Ele tem o artigo 236 tem 3 parágrafos, são parágrafos importantes, mas a informação mais importante é: notários e registradores são particulares aos quais é delegada o exercício de uma função pública. Então, você tem uma atividade pública, uma função pública que é delegada a um particular. Notários e registradores são particulares que, por delegação do Estado, exercem uma atividade pública super importante, que é a atividade notarial e registral. Legal? Então, guardem essa informação. Um dos parágrafos do artigo 236 da Constituição afirma que que existirá uma lei regulando a atividade notarial e registral. Qual lei é essa? Essa leizinha aqui que está em segundo lugar, que é a lei número 8935. A lei 8935, também conhecida como Lei dos Notários e Registradores, de 1994, ela traz várias previsões sobre a atividade: competências, ingresso, saída da profissão, direitos e deveres, impedimentos, uma série de pontos que são relevantes, responsabilidade, a responsabilidade civil, fala brevemente aí sobre a criminal. Então, a Lei 8935, ela é
uma essência, um resumo de tudo aquilo que existe na atividade do tabelião e do oficial de registro. É óbvio, pessoal, que ela é uma lei, vocês podem ter contato com ela também e confirmarão o que eu estou dizendo. Ela é uma lei simples, é uma lei que ela traz informações básicas que serão aprofundadas em outras legislações, mas conhecer bem a Lei 8935 é fundamental. Um ponto aqui que eu poderia extrair, a gente falou de responsabilidade civil, nesse exato momento entende-se majoritariamente com base em um artigo da Lei 8935 que a responsabilidade civil de notários e registradores ela é subjetiva, apesar de ter um julgado do STF afirmando que o Estado deverá inicialmente responder pelas práticas de atos notariais e registrais, e aí ele exercerá o direito de regresso contra o notário, ou contra o tabelião, ou contra o notário, ou contra o registrador que praticou aquele ato. Então, é muito interessante a gente ter acesso ao conteúdo da 8935 para entender questões como essa da responsabilidade que a gente citou agora, que é uma questão super importante. Então, Lei 8935 de 1994 é uma segunda lei que eu reputo como fundamental para compreender a atividade notarial e registral. E por fim, a gente tem aqui uma terceira dica de lei nesse nosso breve encontro na Semana dos Estudos Notariais e Registrais, que é a Lei 6.015 de 73, a famosa Lei dos Registros Públicos. Ela já tem longuíssima data, e a Lei 6.015 traz informações relevantes, principalmente sobre a atividade dos oficiais de registro. Tem mais de 200 artigos. Essa é uma lei, eu falei que a Lei 8935 é uma lei um pouco mais enxuta, mas a Lei 6.015 já é uma lei um tanto quanto mais extensa. Então, vocês utilizarão mais tempo para ler essa lei, mas ela tem muito material importante. Ela fala sobre alguns princípios que norteiam a atividade, fala do registro civil das pessoas naturais, do registro de imóveis, e traz preceitos relevantíssimos. Ela traz, por exemplo, a informação de quais são os atos de registro e de averbação junto ao oficial de registro de imóveis. No artigo que ela trata sobre os atos registráveis, ela traz um rol taxativo, e os atos de averbação em um rol exemplificativo. Então, é uma lei extensa, mas que deve ser entendida aí para que você bem possa compreender a atividade notarial e registral. E um bônus me veio aqui, eu preparei três bases legais para compreensão da atividade notarial e registral nesse nosso material aqui da semana, mas eu sou tabelião de notas e protestos, eu não posso deixar de falar com vocês. Vou dar um bônus aqui de uma orientação de leitura, que é a Lei 9492 de 1997, a famosa Lei dos Protestos. E a famosa Lei dos Protestos, que é de 1997, também é uma lei um pouco mais enxuta, que traz conceito de protesto, prazo, efeitos, cancelamento, e talvez um dos pontos mais valiosos da Lei 9492 seja o seu artigo 1º, que fala sobre o conceito legal de protesto. Então, lá vocês encontrarão o que é o protesto. O protesto não é cobrança, o protesto é uma publicidade que você dá a uma dívida com origem em título de crédito ou outro documento de dívida. E uma grande valia do protesto nos tempos atuais é o fato dele ser gratuito para todos os credores. Protestar é gratuito para os credores, e além disso, os credores de todo o Brasil, as pessoas de todo o Brasil, têm acesso a uma base de dados unificadas dos cartórios de protesto, cuja consulta também é gratuita. Então, protestar, para quem quer recuperar crédito, é um grande negócio. Por que eu interliguei aqui 236, 8935, 6015, Lei 9492? E, gente, aqui, caiu aqui a tampa, a gente teria tantas outras leis, são algumas aqui. O direito notarial e registral é um direito interligado. Tudo isso aqui vai te ajudar a bem compreender a nossa atividade, desde que você tenha uma noção global da mesma. Não adianta ler só o artigo 236, só a Lei 8935, só a Lei 6.015, só a Lei 9492, você tem que conhecer o todo e fazer uso desse todo de maneira adequada. Por isso que
essa nossa Semana dos Estudos Notariais e Registrais, ela é um precedente para um grande projeto, um grande evento que eu venho concebendo aí a longa data, que é o Coaching Notarial e Registral, e o coaching vai te ajudar a enxergar esse projeto, ou melhor, a enxergar esse quadro de uma maneira mais clara, de uma maneira mais palpável. Então, se você quer conhecer mais aí do mundo notarial e registral, se você quer evoluir no direito notarial e registral, seja você um concurseiro, um curioso, um advogado, um colaborador de uma serventia, vem com a gente, acompanhe a nossa Semana dos Estudos Notariais e Registrais e aguarde, porque está chegando aí o Coaching Notarial e Registral e eu espero que vocês possam estar comigo nessa jornada. Um forte abraço!